sujeito a. Sim, sim. Quer dizer, É isso. Essa espécie de neutro, uma espécie de neutro. Foi dito aqui, eu talvez tenha percebido mal, a proposta de Virginia Woolf, que algo vital se perde se escreve enquanto mulher. Eu não percebi se era a Virginia Woolf que dizia, se era o crítico. É Virginia Woolf. E porquê que ela diz isso, que algo vital se escreve enquanto mulher? Dá a ideia que há uma escrita masculina e há uma escrita feminina e que a escrita masculina é superior à feminina. Não. Se há algo vital, o vital corresponde, de certa forma, àquilo que nós associamos ao principal, ao essencial, àquilo que Ela diz o mesmo, que não se pode perder. Ela diz o mesmo que diz a Cristina, de facto, aqui há dias. Ela diz o mesmo. Eu sou feminista. Sou era lésbica. Bom, ela pode dizer que sou lésbica, mas eu, nas minhas obras, não sou lésbica. Isto é, não é a mulher que eu sou, não é a mulher que eu sou que está retratada, está impressa como se imprime um bocado de pele no papel. A escrita não é vida. Não podemos imaginar que a escrita é vida. Há uma projeção, sim. Mas não é a mesma coisa. Nós estamos a falar do mesmo. Do nosso imaginar que se escreve. Como é que se escreve de uma forma que eu volto a dizer, que é da ficção, que é da ordem da ficção. Ou então, nem sequer teria interesse nenhum. Já viram que seria, por resto disso, nós achámos que é uma coisa extremamente enfadonha ler os diários da Madame não sei quantos, ou também que essa moda dos diários entre nós nem sequer chegou. Enfim, isso é um exclusivo da burguesia, da alta burguesia. Toda a Madame X escreve o seu diário e publica em qualquer país, digamos, qualquer país industrializado que tem mais hoje, são diários. São diários ou memórias, ou o que seja. Bom, é de uma rotina irice, de uma banalidade confrangedora, porque de facto aí não há ficção. Não há ficção. E já não há mundo nenhum, senão o seu. Quando isso se torna assim, isto vai muito mais longe. Isto vai muito mais longe, de facto. Quando isso se torna um jogo de espelhos, de facto, isso é brutal. É preciso falar do mundo, é preciso testemunhar do mundo, porque o mundo não está a acabar. Mas se pode falar irenicamente, porque foi acusado disso, irenicamente, porque isto não é questão nenhuma. A homossexualidade não é questão nenhuma. Continua a ser evidente, continua a ser aqui em toda a parte. Continua a ser, na Holanda, tornou-se banal, completamente banal. É por isso que há um autor holandês que diz exatamente isso. Isso hoje, alguém declarar-se homossexual é um puro oportunismo político. Entre nós, é um puro oportunismo político. De outra maneira, por que é preciso isso? Não é preciso nada dessas coisas. Isto tornou-se banal. Só uma coisa, eu tenho um bocado de dificuldade realmente em compreender uma coisa que é assim, de uma forma ou de outra, a questão da operação de vida e ficção é complicada, porque a questão é, se vivemos a partir do imaginário da realidade, não apenas do ponto de vista da escrita, mas do ponto de vista da construção dos outros e da construção de nós mesmos, é complicado como é que se pode ser, por exemplo, feminista cá fora e não ser-se lá dentro. Ou seja, ou se constrói, ou se existe uma construção de um imaginário feminista e então ele vai para além da nossa própria consciência e nós até podemos ter ou não ter consciência dele, ou então não consigo, é um bocado complicado esse distanciamento tal em que o sujeito se consiga assim mesmo. Não, isso é exato. Primeiro, a ideia, primeiro temos de ter em consideração a ideia de que a língua não é propriedade privada. Não há propriedade, a língua não é propriedade privada. E por mais singular seja o estilo de alguém, porque é singular, de facto. É singular, o estilo de alguém é singular. Ninguém confunde a Duras com a Austina, ou sei lá. Ninguém confunde. Não é? Mas a língua, de facto, ela não é de ninguém. Não é propriedade privada. E acontece à língua, de facto, no inconsciente da língua. Há um inconsciente da língua. Isto é, nós dizemos muito mais do que queríamos dizer. Qualquer um. Isto não é fazendo barragem, não é fazendo censura ao seu próprio, aquilo que o Freud chama o grande carrasco, que é o superego, não é fazendo censura, esse grande censor,
que as pessoas, se começam a controlar este segmento da escrita, não escrevem. É essa a questão. Porque há um inconsciente da língua e da escrita. Por isso introduz-se necessariamente. Não é possível vigiar, digamos, não é possível vigiar ostensivamente, calcular ostensivamente o que está a escrever. Ou então, isso será matemática, será outra coisa qualquer, será outro curso da ciência. Isso tem razão. É difícil separar, porque aí é sobretudo o tom. Eu falar um bocadinho o que era fundamental é o tom em que isto vai escrito. E há um tom que a gente percebe. Há um tom. Nós não precisamos de. Há um tom, há um privilegiado que chama o áptico, que é o sensual, o sensitivo. Não é? São as coisas dos sentidos, que aparece muito mais rutilantemente que um escritor qualquer, que não é homossexual, por exemplo. Isso vê-se. Mas não é pelas descrições orgânicas, anatómicas, sei lá o quê, sexuais, que nós dizemos que este escritor é homossexual. Há uma coisa, aliás, que eu reparei, por exemplo, a ler o Alberto, os primeiros livros dele são exatamente aqueles em que, do ponto de vista, se quisermos, desse tal mundo fechado, se quisermos, é que isto será mais construído. Por exemplo, quando se chega ao Horto de Incêndio, que é exatamente o último livro dele, já não sei onde é que se pode falar. Sempre, que existe uma construção seja lá o que for, seja do humor, seja a construção do mundo, mas onde marcas, se quisermos, quer dizer, marcas poderá ser apenas, mas poderemos construir ou não, mas acho que não são. Porque a pessoa desapareceu. Exato. Porque a pessoa está a desaparecer. É a pessoa que está a desaparecer. Essa espécie de vínculo, de voluntarista, esta espécie de gesto voluntarista, queria dizer isto, dizer aquilo, etc., que é de facto, é próprio de uma literatura qualquer militante. Engaja, isso é um facto. Quando o corpo mesmo se começa a libertar dos constrangimentos, do ordem político, social, etc., bom, a escrita torna-se assim, torna-se quase gasosa. Nós vamos ter que ficar por aqui porque temos mais uma hora. Obrigado pela vossa. Eu penso que seria mais importante para as questões depois, até porque talvez elas sejam resolvidas pela própria prática. Queer é uma palavra muito controversa, é uma palavra que tem tantas pessoas a defendê-la como a atacá-la. Aconteceu em 1990, há uma teórica feminista e lésbica chamada Teresa de Albertis, que se já conhece, que estava, diz ela, cansada com a normatividade, a ramificação, a que tinha submetida a designação de estudos gays e lésbicos. O que ela dizia que se tratava de uma fórmula já consagrada que tinha tido todo o potencial disruptivo dentro da academia e fora dela. E então, num painel, numa conferência, ela pôs à frente de estudos gay e lésbicos, ela pôs a fórmula queer. E queer foi um termo, como eu li na intervenção do professor Eduardo Prado Coelho, foi um termo que, como ele disse, foi usado pelos homossexuais
diferentes que se começaram a organizar e a coligar por causa da SIDA. E é nesta altura que começa a aparecer o termo queer. E o termo queer aparece como, muito sintomaticamente, um termo guarda-chuva, que vai ser, por assim dizer, e estamos aqui mais ou menos a repetir aquilo que diz o Foucault acerca de 1870, e com certeza que já foi aqui isso trabalhado, não vou voltar a falar nisso, mas temos uma espécie de identidade globalizante que é imposta do exterior. E o termo queer é o tal termo guarda-chuva que começa a significar tudo e a não significar nada e que basicamente começa a aplicar-se a todos aqueles que são, por assim dizer, segregados pelo sistema heterossexual. Bom, e aqui entra uma outra história que tem a ver com aquilo que se costuma chamar o capitalismo cor-de-rosa, ou, por outro lado, aquilo que nós chamamos também a globalização aplicada à criação de novos mercados, neste caso, um mercado que seria, por assim dizer, sexualmente dissidente, que é o tal mercado cor-de-rosa. Ou seja, é necessário expandir mercados, é necessário criar nichos de mercados, e aqui estou a seguir uma narrativa que é a narrativa do Altman, assim como, segundo o Emílio, em 1870, portanto, aos tais 1870, seria o capitalismo que teria permitido aos homens jovens que começam a ganhar dinheiro como operários e começam a ter a sua vida familiar mais autónoma, porque podem sair de casa dos pais, podem subtrair-se às redes familiares, podem instalar-se em cidades como imigrantes de baixa classe, mas podem instalar-se em cidades onde já não são controlados pelos tios, pelos primos, pelos avós, etc. Podem começar a viver uma vida sexual autónoma e criam redes que os suportam mutuamente. Isto é o que diz o Emílio a respeito dos finais do século XIX e isto é o que se diz hoje a respeito de novas populações que teriam acesso, justamente porque têm mais dinheiro, a poder diferenciar-se sexualmente. E então aí, essas novas identidades, e aqui estou a reger-me por uma narrativa que poderíamos chamar uma narrativa gay lésbica conservadora, normativa, então essas novas identidades que aparecem seriam identidades, por assim dizer, o que isto entre aspas, identidades de luxo. Porque, lá está, seriam identidades satélites e a única forma de se diferenciarem, num mundo mais ou menos padronizado, toda a gente vai ao continente, então a única forma de se diferenciarem seria afirmando uma diferença sexual. Porque a diferença sexual, da orientação sexual, seria a diferença possível, mais do que a diferença racial, mais do que a diferença de classe, etc. Então, como se pode ver, este queer traz bastantes perigos, mas ao mesmo tempo traz bastantes possibilidades. Sem entrarmos no elogio da diferença, que também já foi posto muito em questão, por exemplo, por, sei lá, não estou a lembrar agora exatamente quem, por Morton, por exemplo, mas este elogio da diferença pode ser visto como um elogio quase do folclore. Sem entrar no elogio da diferença, a verdade é que a entrada, por assim dizer, para o portão das diferenças sexuais significativas de todas estas comunidades provocou um reajuste do pensar do que seria uma alternativa à heterossexualidade. E aqui eu penso que isso já foi suficientemente trabalhado. Mas o que eu tenho a dizer
Agora, onde é que nós vamos parar àquilo que vamos fazer hoje, o tal dia sobre hermenêutica queer? A questão é que, mais do que os estudos gays e lésbicos, eu tinha aqui uma lista do que é que faziam os estudos gays e lésbicos, porque me pareceu que é uma lista muito redutora e a lista dos estudos gays e lésbicos, tal como é vista por um scholar, como é que isto se diz, por um académico heterossexual.
tempo Até que quando é quiser. que se pode trabalhar? Pode estar o tempo que quiser. O tempo que quiser. Quer dizer, isto é muito claro, mas enfim, nós já combinamos ali quanto tempo é que as pessoas podem trabalhar e depois cada grupo, porque eu vou pedir para fazer isto por grupos por ser mais rápido, cada grupo vai dizer que leitura é que conseguiu fazer daqueles poemas. E agora deixem-me só mostrar-vos o que é que se podia fazer. Digamos que eu pegar uma leitura, a leitura que eu vou fazer, digamos que é uma leitura para 15 anos. Eu não estou a dizer uma leitura para 18 anos, uma leitura para 15 anos. A leitura para 15 anos que eu vou fazer é do poema A Mocidade das Escolas, que é do Guerra Junqueiro, isto é 1891, é a página 485, é o poema 12. Já tinha um poema, A Mocidade das Escolas. Bem, era suposto já terem lido isto tudo, mas enfim. Ora, a mocidade das escolas foi feita num momento de alta tensão patriótica, tínhamos tido problemas com a Inglaterra, aliás o poema que segue, que não vamos ter tempo de analisar, já tem a ver com a Inglaterra, mas aquilo que nós temos é uma invocação à mocidade das escolas. Claro que se isto fosse uma leitura para mais de 18 anos, começávamos já a tratar daqui da pedofilia, isto era evidente, não é? Porque era a mocidade das escolas, mas como é uma leitura para 15 anos, vamos deixar esse aspecto sossegado e vamos ver que esta mocidade é uma alegoria, mas é uma alegoria no feminino, é a mocidade. E o que é que nós temos aqui? Temos aqui um encontro. Por terra, a túnica em pedaços, eu disse-vos, sexualizem tudo. Vejam tudo, está. Por terra, a túnica está em pedaços, está meio despida. Agonizando, a pátria está. Outra alegoria feminina. Ó mocidade, ouço os teus passos, beijando a fronte, ergue-te nos braços, não morrerá. Portanto, temos aqui um encontro entre dois seres femininos, um que está agonizando e que está meio despido, e depois temos um beijo, um erguer nos braços, não morrerá. Aqui este feminino, se pensarmos que o masculino e feminino está ligado às dicotomias ativo-passivo, este segundo feminino, que está ligado à juventude, está ligado também ao masculino, porque ele vem enquanto ela vem, é por isso que há pouco nós estávamos a falar dos elos e dos elas, portanto podia ser ele como ela, mas ela vem como se fosse um rapaz, porque é jovem e a juventude, neste caso, também poderá estar ligada ao masculino. Veja a fronte, erguendo os braços, não morrerá. Com 7 lanças os traidores a despassaram, vê de lá. Agora, este corpo que está deitado, nós estamos a sexualizar tudo, vamos nos lembrar do São Sebastião. E não sei se vocês estão a ver a imagem do São Sebastião despido, com as lanças despassadas. Temos aqui qualquer coisa que pode ter a ver com um objeto masoquista. Com 7 lanças os traidores a despassaram, vê de lá. A mocidade, uns nas dores, beija nas mãos, cobre-a de flores, não morrerá. Aqui este
que uma análise feita desta maneira é um pouco delirante porque podemos ver tudo, portanto, em qualquer lado. Toda a gente sentiu o mesmo. E a dificuldade está em não saber onde parar, quer dizer, realmente podemos associar todas as coisas, podemos associar, quer dizer, tudo está ligado a tudo, não é? Se fizermos realmente uma análise queer. Mas é assim uma das coisas neste poema em relação ao eu poético, não é? Que é, parece, portanto, partimos do princípio que é um homem, em relação ao tu, que é uma mulher, é que toda a descrição que ele faz dessa suposta mulher é uma descrição, os atributos dessa suposta mulher são atributos basicamente masculinos. Toda a gente teve essa E porquê? Porque são características que, pelo menos na época, e ainda hoje, são conotadas, digamos, com o universo masculino. A força, a coragem, quando ele fala da sua voz forte, quando diz que é uma pastora audaz, depois, mais à frente, quando fala dos tornozelos, dos grossos tornozelos, e depois aos pés, por exemplo, e depois, mais à frente ainda, quando ele diz uma coisa que nos parece perfeitamente delirante e estranha, que é comparar esta mulher com um rural boy, um rapaz do campo, que é, a nosso ver, tudo menos um elogio, não é? Que se pode fazer a uma mulher, comparar uma mulher a um rapaz do campo. Uma mulher feminina agora, se Uma mulher. for. Desculpe de interromper, mas eu acho que é assim, se nós vermos isto como um ser masculino e feminino, eu acho que isto é um elogio, porque ele, ao mesmo tempo que dá as características masculinas, ele não deixa de falar coisas ligadas à alma. Sim. E Mas ele não a compara a um homem do campo, pois não. Parece um rural boy. Ele não a compara a um homem do campo, mas não a compara a um homem do campo. Então qual é a comparação que é feita? Não, rapaz, é como se o António dissesse, eu sou por simples, eu sou uma rapariga do campo. Se o António dissesse que eu sou uma rapariga do campo, o António não se estava a comparar a uma mulher do campo, estava a comparar a uma rapariga do campo. Ele Mas nenhum compara. homem diz isso. Nenhum homem diria uma coisa dessas. Não, porque é dizer, nenhum homem diria, faria uma analogia dessas sem sentir o medo de ir no ridículo, por exemplo. Até porque o universo feminino é sempre desvalorizado, não é? Pela pureza, Na inocência. pela inocência, pela simplicidade, pode ser por aí, não pela rudeza. Eu penso que o António era muito capaz de dizer, olhem para mim, eu fazer uma coisa dessa, eu sou uma rapariga do campo. Acho que vejo perfeitamente o António a dizer isso, mais algumas pessoas desta sala, não Sim, é? mas não nos mesmos motivos. O que eu só queria dizer é que ele não a faz equivaler a uma masculinidade pura e dura, diria o Herman. Ele diz que ele é como um rapaz do campo, e nem sequer como um rapaz do campo. Até distancia um Mas bocadinho. porquê que não diz que é uma rapariga do campo? Nós não Poderia dizer, parece uma Ele podia dizer, por alguma razão não diz. Mas ele diz rural boy. Rural boy. O rural, já em si, as características rurais, enfim, estão ligadas por um lado podem estar ligadas a uma certa pureza, mas por outro lado também tem uma brutidão. Exatamente. Uma brutidão. Agora, o boy é um boy, não é Não, mas vamos por aí. Até porque ele usa a expressão em inglês. Características que ele já meteu. Portanto, tem as características do tornozelos grossos. Deixem-me só perguntar uma coisa. Boy. Estamos num contexto colonial. Estamos em 1890 e tal. Boy. O que é um boy? Também pode ser um criado. Eu estava a ver, era que neste contexto de 1800, já não me lembro em que termos ia da Revolução Industrial e como é que era a Revolução dos Campos. Porque houve uma mudança de
patrões, digamos, de autoridades para a cidade. Portanto, havia uma alteração nos campos, com a nova agricultura industrializada e o abandono dos campos, etc. Mas isto não é na Irlanda. A Irlanda ainda hoje é maioritariamente, ou quase maioritariamente, rural. Não havia praticamente. Mas isto é em Portugal e ele está a imaginar que ela é irlandesa e está a dizer que ela parece um rural boy. Mas continuem, tá? Não vais ficar aqui. É verdade, e é verdade isto. Ela é caracterizada numa esfera masculina, é verdade, mas esse rural boy aí é significativo, mas vamos lá, já. Com os flancos comprimidos. Esses flancos, um vestido claro comprimido de flancos, esses flancos, lembram o quê? Ela não está só ligada à masculinidade, ela está ligada a mais coisas. À animalidade, claro. Sim, até por isso a coisa é descrita no meio de outros animais. É descrita no meio de outros animais, não é? De vitelos, de ovelhas, depois há uma oscilação sempre entre o campo e o mar, não é? Temos de estar perante uma pastora como uma mulher do pescador, por exemplo. Há aqui uma coisa que é estranha, é os botões a tiracolo. Os botões não são a tiracolo, os botões são... As armas é que são a tiracolo. Mas há Exato. As armas é que são a tiracolo. Sabia, mas por alguma razão ela tem os Botões assim, ó. botões a tiracolo e não os tem à frente. Isso é importante. Diagonal. Mas era a panagem das mulheres, dos patriotas. Mas não era só ser um pedaço de É uma escolha do autor. Se ele fala botões a tiracolo, não há armas a tiracolo, isso é importante. Depois diz aplicações permanentes. E se os botões a tiracolo são os botões em diagonal, como estava ali o Zé a dizer, isso já nos lembrou outra coisa de que estávamos a falar há pouco, era o chapéu ao lado e o cabelo abertamente. Ela não, lá central é que ela não é. Há ali qualquer coisa. Ela está avante. É enviesada. Mais. Isso o cabelo à banda é tipicamente do rapaz. Pois, o chapéu à banda não é próprio de uma mulher e o cabelo à banda fora. Quer dizer, não é próprio. Nesta altura, as pessoas eram O chapéu ao lado é bem Exato. chapéu, o Pois cabelo esta está tapado. equiparação do poeta com Não, mas- o feminino, com as Mas- barbas e com as ovelhas, Mas- dela com o masculino, com o desdém. Ele está comparado às ovelhinhas E ela aos vitelos. ela aos vitelos Com desdém, portanto, com o poder, com a superioridade, não é? mas essa aí, tinha falado de outra coisa. Sim. As mágoas. Pois ele é que tem as mágoas, não é? É por isso que as mágoas estão associadas à fertilidade e aqui ele tem mágoas ainda por cima dóceis. Muito dóceis, não é? Mas ela tem uma coisa ou outra, um outro, já não lembro o que era que ela tinha mágoas, ele tinha mágoas, e ela tem uma outra coisa mais forte. Ela tem os vitelos. E os vitelos correm. Ela... E ele não está ligado às Não, ela mágoas. tem destaques. Ela tem destaques. Sim, que correm, não é? Não, as ovelhas deles estão quietinhas. Mas o desdém também pode ser uma característica feminina. As mulheres também são desdenhosas, desdenham de um homem. Não são um homem que desdenha de uma mulher. Sim, pode. Aí pode valer por dois sentidos. As mágoas é que são mais propriamente mais femininas, Sim. normalmente. Pois há aqui esta referência que também me parece estranha, que é quando ele diz que sugere o naufrágio, as músicas, os gelos, as redes, a manteiga, os queijos, as chopãs, quer dizer, há coisas que não têm ligação umas com as outras, a manteiga com as músicas, ou os queijos com o naufrágio. Não, mas tem a ver com a manteiga, o queijo e o chocolate. Então, temos ali alguém que também está a oferecer uma interpretação para isso, para essas ligações. E vocês aí também tinham. Eu aqui tinha uma sensacional. Então, força, peraí, já cá vai. Deixa-me só esta sensacional, depois já passamos para aí, já fica desse lado. Vá. Era 9 semanas e meio. Ou o último pega em Paris, não é? Então porquê? Vá, não, sério, porquê? Vá lá. Porquê que esta parte toda às 9 semanas e meia? O naufrágio, as músicas, os A gente já usa manteiga sem lubrificante, se isso te ajuda. Sim.
Acho que houve mais pessoas aqui a falarem disso. São elementos externos que são integrados, através, se quisermos, se ligarmos o naufrágio ao elemento do ato sexual, por exemplo. Sim. O naufrágio ligado ao ato sexual. Mais pessoas Há elementos externos que coabitam com isto, exatamente. Há as redes, que também são uma forma, se quisermos, de ir preendidos, não é? Também nesse aspecto também está ligado ao naufrágio. E os gelos? O naufrágio, a música e os gelos. A música também há um efeito de sedução, por exemplo. Sim. A música também é, por exemplo, nos jogos ouvidos, atraía, e tanto que teria, como não dissei, teria que tapar os ouvidos para não ser atraído pelas músicas. Sim. E os gelos? Os gelos. Vocês também tinham para aí uma coisa sobre os gelos, não é? O que é que vocês tinham sobre os gelos? Não, o gelo não. Os gelos são duros, não é? E são viris, até que no calor da coisa acabam por derreter, não é? E sem pensarmos que o gelo é como o iceberg. Não. Também existe o iceberg. Também pode ser. Eu gelo me interpreto mais como os gelos verdes que as redes, não é? E as redes é mais um envolvimento. Sim. Quebrar o gelo. Então, Não querer, não fazer. Não querer. então nesse caso, o naufrágio aqui já não tem a ver com o ato sexual, neste caso o naufrágio é aquele momento de sedução inicial e depois vamos abaixo. Exatamente. Os gelos com uma resistência, não é? Depois. Depois vai falta uma palavra. Eu acho também que é importante. Então, e agora, para além daquela visão assim, mais utilitarista da manteiga e dos queijos, o que é que vocês pensaram, para além dessa tal visão utilitarista da manteiga e do queijo? Para além disso, Aquela ligação óbvia entre a alimentação e a sexualidade. Sim. Também parece uma coisa Mas mais, Ligada à perdiz que se caça. Ligada à perdiz que se caça. a rede. Exatamente. Mas a manteiga e os Mas é queijos. isso, a rede aprisiona, mas a manteiga é uma coisa que se derrete, não se apaga mais nada. E o queijo? Desaparece. O que é a manteiga e o queijo? Eu acho que São conceitos. são coisas trocadilhas e talvez me faça solução à atração que ele sente por ela ou por ele. Isso é para mostrar o terreno em que ele se está a mover. Ora deseja, ora não quer. Sim. Podia Ela é ser pastora. e provavelmente é, porque o sentido cria-se a partir de uma quantidade de superposições que podem ser mutuamente contraditórias, mas que fazem sentido num todo global. Por exemplo, o que eu quero dizer, por exemplo, e isto deixa-me só meter aqui um bocadinho de teoria. Sim. Pois, como toda a gente sabe, quando nós falamos de jogos, não há nada que se possa dizer que unifique todos os jogos em si. A roleta, e o jogo das cartas, e sei lá, e pronto, a quantidade de jogos, os xadrez, uns são feitos para o jogo da macaca, uns são feitos para ganhar dinheiro, outros não têm nada a ver com ganhar dinheiro, uns são feitos para passar o tempo, outros não, são feitos como uma profissão, outros têm a ver com o ser solitário, outros têm a ver com o estar acompanhado. Então, o que o Wittgenstein diz é que São jogos de linguagem. sim, mas não só jogos de linguagem. A pode estar ligado com B e com D, que por sua vez, D, do lado do D está ligado com o C e com o Q e com o H, mas o H está ligado com o B, está ligado com o D e está ligado com o E. Portanto, o que nós temos no jogo das interpretações é a mesma coisa. Há interpretações que podem ser incompatíveis uma com a outra, mas por sua vez são compatíveis com uma que nós temos mais adiante e, portanto, depois o total é, por assim dizer, quase que, diremos assim, uma gelatina. E depois, como lá diz um autor, nós esperamos que a gelatina esteja mais ou menos firme e esteja bonitinha, tiramos um polaroid e depois apresentamos como se fosse um artigo. Mas, de facto, aquilo é qualquer coisa de instável que pode mudar, não é? E agora, eu peço-vos a manteiga e os queijos em relação com um outro campo semântico que é aqui, que é o campo, não é? Qual é? Então ela é pastora. É pastora, exatamente. Pois. E então, nesse caso, o que é que o campo está aqui a fazer? O rural boy. Porque então esta ligação ao campo está aqui a significar o quê em termos de sexualidade? Está a significar A força da natureza. sim. E por outro lado, parece que é fora da civilização também, onde Sim. eventualmente pode acontecer. Sim. E mais, em termos de
O campo está ligado ao feminino aqui ou ao Ao masculino? feminino. Ao masculino. Ao feminino. Porquê que podemos dizer que está ligado ao masculino e ao feminino? Então nós Podemos falamos dos dizer as duas queijos, coisas, sim, não? Os queijos, as manteigas. Sim, mas porquê é que nós podemos dizer que o campo está ligado ao feminino? Feminino porque é fértil, que é aquilo que dá o alimento, não é? E nesse caso tem a ver com a mulher que vaca leiteira, que é aqui que ela aparece. E ela aparece, mas tínhamos aqui os flancos, o vestido dos flancos, tínhamos lá como vitelos e ao mesmo tempo ela não era uma vaca leiteira, pois não, mas também não era uma mulher do campo, era um rural boy. O vitelo aqui não é o equivalente do rural boy, aquela ilha também, estão a ver o que eu quero dizer? Mas se nós vamos por aí, então se ela é o vitelo e ela é o rural boy, então ele também tem que ter uma ligação, porque se isto é um jogo de simetrias, ele tem que ter uma ligação às ovelhas. E nesse caso, o coitadinho nem sequer é um. É muitas e é feminino. E ela nem é um. Também é muitos e é masculino. Então, não quero dizer. Pronto, mas adiante, vá. Então, e vitelos? E porquê é que ela está ligada ao campo? E à parte feminina? Em que é que ela está ligada ao campo e à parte feminina? Ela não está só ligada aos vitelos, está ligada a mais coisas. E naturais ou pseudo-naturais. A rapina, Árvore de rapina, onde é que ela está? não, a afirmação. Ah, é a afirmação. E a pedido. Mas essa aí nem é canto, nem é. O que é que tem a pedir de especial? Caçada, não é? É presa. presa. É presa, portanto. Sim. É. Mais. Mas o que é que este perdido pode ter de especial? É um animal do campo, sim, mas que tipo de animal do campo? Por onde é que ela anda? Pelos arbustos. Escondido. Anda escondida, ok, Escondido. tem a Ele ver com faz uma surpresa. perseguição. Ele discípulo dos altos pés. Ele está a perseguir alguém. Está a Tá. perseguir. E Tá. depois deseja, sabe? O meu Ele desejo está nada é a depois bem. perseguir, ele está a persegui-la ou está a segui-la. E é diferente, porque nós podemos aqui entender esta perseguição. E eu não sei, porque isto já começa a ser muito tarde, mas eu queria, se calhar, se nós tivéssemos dado a volta a este poema todo, eu ia chegar ali. É que esta perseguição é também um seguir, no sentido de que as mulheres dos índios, não sei quantos, os seguiam 12 passos atrás. Estão a ver o que eu quero dizer? Isto pode ser ao mesmo tempo uma perseguição no velho guião masculino de o homem persegue a mulher, mas também pode ser uma perseguição no sentido de seguir, segundo o guião feminino, de que a mulher segue o homem, estando ele aqui numa posição feminilizada. Estou a ver que isto Eu tinha saído às 7h30 e tenho estado lá embaixo no carro desde 7h30. não, o que é que eu faço? Posso concluir a Aguenta-se que vale a deixar as pena. pessoas- Não. Posso concluir a deixar as pessoas. Continuem que a gente vai telefonar a saber como é. Também é para saber de línguas, não, o que é que será capaz de fazer de nós? Isso das línguas, que línguas falam? O que é que ela poderá fazer? O que é que será capaz de fazer? Sim, isso tinha um sentido sexual, vocês descobriram. E eu também pensei nisso num sentido religioso, falar em línguas do Pentecostes, que é a possibilidade de transcender as fronteiras todas, não é? Neste caso as fronteiras de género, também. E já E o agora. princípio também é aquela cujo amor causa alguma pena. Sim. Causa alguma ofensa. Causa pena porque não consegue chegar lá. Pois, isto também é ambíguo nesse caso, mas o que eu queria falar é do amor causar alguma pena. É que eu acho que todo este poema, se eu tivesse de fazer uma apreciação global do poema, eu diria que este poema está numa situação entre alguma, não é muita, não é pouca, é alguma. Ele não é muito masculino, é alguma coisa de masculino, alguma coisa de feminino. Ela não é muito feminina, também não é muito masculina. Ela é aquelas mulheres masculinas, mas ao mesmo tempo a masculinidade dela é, por assim dizer, como que uma espécie de quase epítomo da feminilidade quando é levada ao extremo. É quase como aquelas grandes deusas mães que andam entre o campo e o mar.
não é normal. Se nós pensarmos o que é que há de mais normal e mais feminino do que a mamã italiana que distribui espaguete por 12 filhos, é normal. E o que é que há de mais normal e de mais feminino do que a bailarina anoréxica que dança o vale dos cisnes, o vale dos cisnes em Porto? É normal, é feminino. E, no entanto, num dos casos, nós temos uma relação com o masculino que tem a ver com a força, que é de quase contiguidade, não é? Esta é tão feminina, tão feminina, tão feminina, tão forte na sua feminilidade, que é quase masculina. Aquela é tão feminina, tão feminina, tão feminina, tão feminina, na sua feminilidade, que não tem nada a ver com o masculino. E, no entanto, são vistas como paradigmas da normalidade do feminino. Ora, é este jogo, é esta desmontagem, que é dos géneros, das sexualidades, etc., que faz a essência dos estudos queer. Isto que eu disse para os géneros pode ser feito, por exemplo, para as sexualidades. A Lipsy Lesbian, aquela lésbica de batom, em que é que ela é diferente em termos de sexualidade da lésbica quase masculina. E eu queria só terminar com isto. Isto é um cartaz, isto é um saco de plástico, como é evidente, que reproduz um cartaz que estava nas paredes nos anos 20 e que era distribuído do Porto Ramos Pinto. E o que nós temos aqui é qualquer coisa que pode perfeitamente ser lida em termos de butch femme, não é? Temos aqui um par, pode ser um par hetero, ele e ela, ambos estilizados à maneira dos anos 20, pode ser um par butch femme, como há pouco eu estava a comentar isso com o Fernando, e é uma brincadeira que fazemos, é tentar descobrir que tipo de par é este, não é? E, de qualquer forma, entre estas duas formas de feminino, nós não podemos decidir qual é a normativa, qual é a correta, mas, e eu queria mesmo terminar assim, no seio das comunidades, e este que faz a ponte com aquilo que eu estava a dizer ao princípio, no seio das comunidades sexualmente minoritárias, criou-se, por causa desta convicção de que existem dentro das sexualidades mais legítimas, mais autorizadas que outras, existem e existiram ainda mais movimentos de exclusão de microcomunidades. E, no entanto, porque é que eu posso dizer que um par de lésbicas butch femme ou alguém que é drag é uma sexualidade menos autoritária ou menos representativa do que um casal que funciona em termos de similaridade? Não posso. A única representatividade a existir será uma representatividade estatística, mas isso sempre foi virado contra a comunidade, porque ser minoria sempre foi considerado como não tendo o mesmo direito ao mesmo tipo de representação institucional, etc. Pronto, eu queria fechar assim, queria mostrar que dentro do que é a ideia de normalidade, nós encontramos aquilo que as pessoas que pensam, que encarnam essa normalidade, não sabem que é profundamente anormal. E pronto, era isto. Ora bem, muito obrigada pela vossa atenção. Isto aqui por debaixo estava o aviso que o Fernando queria que eu passasse.